Olá, estranhas, tudo bom com vocês no dia de hoje? Mais um vídeo sobre Legacy e hoje eu vou fazer uma pegada um pouquinho diferente. Sabe aquele personagem que a gente ama tanto, que a gente amava tanto assistir ele, tanto em The Vampire Diaries quanto em The Original? Sabe aquele personagem assim queridinho que a gente queria muito vê-lo novamente em Legacy? Pois é, eu, Aline, resolvi fazer uma lista com os personagens que eu quero ver em Legacy. Então, não se esqueçam, esta lista é minha! Me conte aí nos comentários quais são os personagens que você também quer ver em Legacy. Mas não é porque eu estou falando o personagem aqui que ele vai aparecer em Legacy, não. São personagens que eu quero que apareça, mas que não tem nenhuma confirmação. Cara, olha. As pessoas são tão desrespeitosas que chega a tremer meu guarda-roupa, minha janela, tudo quando esses carros horrorosos passam na rua. Fora o Alaric, os personagens que foram confirmados já que vão aparecer é o Jeremy, que eu gostei muito mesmo. Ele não era um dos personagens que eu mais gostava, mas eu acho que vai ser muito interessante ele na série, mas também foi confirmado o Matt. Então, como sempre tem reclamação, este vídeo contém alguns spoilers, tanto do final de The Vampire Diaries quanto o final de The Originals. Então, se você ainda não assistiu, você não gosta de spoiler, você não gosta de saber nem que fulano cortou a unha, então nem assiste esse vídeo porque contém alguns spoilers sim. Ok, eu sei que The Originals acabou, mas eu confesso que eu acho super válido uma participação da Rebecca e do Marcel. O Marcel não era um personagem que eu gostava muito nas primeiras temporadas, mas eu acho que ele foi me conquistando aos pouquinhos, e aí ele foi ficando um cara bacana, sabe? Eu achava ele muito sem graça, eu achava ele muito... sabe? Só que assim, não sei, na última temporada o Marcel me conquistou. Mas assim, eu falo da Rebecca e do Marcel porque para pra pensar. A Hope, ela perdeu os pais, porém, ela ainda tem a família. Ela tem a tia, ainda tem o tio, não sei o que, apesar de ter perdido um tio. Então eu acho que vai ser super válido sim uma participação da Rebecca, tipo mostrando assim, ok, estou cuidando da minha sobrinha, apesar de estar morando longe e vivendo a minha vida com o Marcel, estou cuidando da minha sobrinha mesmo que de longe, sabe? A mesma coisa que o Marcel, porque se você parar pra pensar, você que acompanhou bem a história de The Originals, o Marcel é como se fosse o filho adotivo do Klaus, né? Então ele é como se fosse o irmão da Hope, e eu acho que o Marcel, ele deixou muito bem claro, desde que a Hayley estava grávida, desde que a Hope nasceu, que ele se preocupa muito com ela. E aí, até no final, no último episódio, ele olha pra ela e fala, você sabe que seu pai vai morrer, não sei o que, mas eu tô com você. Então, assim, eu acho que se não tiver uma participação dos dois, talvez fique um pouquinho estranho. Eu acho que o mesmo vale tanto pra Freya quanto pro Cole também. Mas eu acho que principalmente por causa da Freya, porque ela é uma bruxa, é como se ela fosse a mentora da Hope, e foi o que eles mostraram mais ou menos em The Original, sabe? Ela mostrando a magia, ela com a sobrinha, não sei o que, várias cenas a gente viu isso acontecer. E aí chegar em Legacy, não ter nenhuma participação e a gente não ver essa dinâmica dessa dupla, eu acho que vai ficar um tanto quanto estranho. Eu sei que você deve estar pensando, poxa Aline, mas The Originals acabou, sabe? Deixa os originais pra trás, deixa as coisas pra trás. Eu até concordo com este fato, porém, querendo ou não querendo, mesmo a Julie Plec falando que Legacy você pode assistir sem ter assistido as outras séries, querendo ou não, essas três séries, elas são ligadas. Então, se você parar pra pensar na coerência, vai ficar muito estranho a Freya e a Hope não ter nenhum tipo de contato. Em relação ao Cole, eu sendo muito sincera com vocês, eu acho que não seria tão estranho se ele não aparecesse. Por quê? Na última temporada foi deixado muito bem claro que o Cole, ele está totalmente focado na sua família, na Davina. O Cole tá meio assim, ele nunca foi muito assim com esse negócio do Always and Forever, sabe? Porém, eu gosto muito do personagem e eu coloquei ele aqui porque eu quero sim uma participação do Cole, ele protegendo a Hope de alguma coisa. E também porque o ator que faz o Cole, ele confirmou numa entrevista que ele tem vontade e que ele aceitaria fazer uma participação na série. Eu confesso que tem uma grande preocupação aqui na minha cabeça, porque é o seguinte, a gente já sabe o final de The Originals, a gente já sabe o que aconteceu com os personagens, cada um foi pro canto, aconteceu cada coisa com um personagem. Só que assim, uma coisa que sempre foi focado desde The Vampire Diaries era o negócio do Always and Forever, entendeu? Apesar do Klaus e do Elijah ser a maior ligação dessa frase, pelo menos pra mim, os dois eram como se fosse um imã que juntava toda a família, sabe? Mas mesmo assim, ainda existe o Always and Forever e eles deixaram isso muito bem
claro no último episódio. Mas a minha preocupação é em relação à coerência. Assim, os tios dela jamais deixariam a Hope sozinha no mundo, entendeu? Ela tá lá na escola, que se dane. Pelo menos uma ligação pode rolar, não é mesmo? Eu acho que eles vão, de alguma forma, fazer com que a Hope ligue pra tia, ligue pra Rebecca, ligue pra Freya. Mas assim, eu não consigo imaginar, por exemplo, a Hope passando o maior sufoco com o vilão, por exemplo, e nenhum dos tios dela ir lá pra salvar ou pra ajudar de alguma forma. É como se ela fosse abandonada no mundo. Então essa é a minha preocupação. Não vou julgar antes porque eu não sei como vai ser a história, eu não sei qual vai ser a justificativa que eles vão colocar na história em relação aos tios, em relação à ligação da família. Então eu tô bem curiosa pra saber, mas ao mesmo tempo tô com bastante medo. Agora vamos pra minha bruxinha preferida, que é a Bonnie Bennett, não é mesmo? Que foi citada no final de The Originals e eu fiquei muito feliz com isso. E eu, sinceramente, eu acho que seria magnífico uma participação da Bonnie. Eu acho que seria super coerente, seria super maravilhoso, porque na linha do tempo de Legacies, a Bonnie ainda está viva. Então, assim, eu queria muito ver a personagem, queria muito ver o que aconteceu com ela, porque eu acho que no final de The Vampire Diaries, eles deixaram meio que aberta a história dela, com várias possibilidades pra ela entrar em Legacy, sabe? Eu acho que seria mais da hora ainda se a Bonnie, ela fosse uma professora da escola Salvatore. Eu acho que seria muito interessante uma personagem que passou por tantas tretas, por tantas coisas, ensinar os alunos mais novos a, sei lá, a usar magia, a não passar pelas mesmas coisas que ela passou, todas as confusões e tudo que ela passou. Eu acho que seria muito interessante. E seria melhor ainda se a querida Bonnie Bennett, ela fosse mentora da Hope. Já pensou que negócio da hora que seria? Olha, falando em Bonnet? Olha, falando em Bonnie, eu sinceramente não me conformei ainda com o fato da Caroline não estar em Legacies. Porque assim, a Caroline, eu até que fiquei meio com dó. Talvez eu teria preferido se a personagem tivesse morrido. Aquela polêmica, né? Mas não sei nem se eu queria que ela tivesse morrido, mas se você parar pra pensar, a Caroline meio que... Não que ela ficou sozinha, mano, mas assim, ela ficou com a história muito assim. A Julia, ela deixou tantas possibilidades e deixou a Caroline tão assim, que ela fez lá uma ponta em The Originals e tal, e aí a história dela em Legacies... Sei lá, eu achei que a história dela ia ser encerrada em The Originals pra poder dar coerência com Legacies, mas não foi o que aconteceu. Se você quer saber a história da Caroline em Legacies, clica aqui nos cards, ou vou deixar aqui também na descrição, pra você poder assistir o meu vídeo, que eu expliquei certinho a justificativa que a Julie deu. Eu acho que, além de todos os personagens que eu falei, que eu vou falar nessa lista, a Caroline é que tem a história mais importante, porque além dela estar viva ainda, ela é vampira, ela tem uma família na escola, ela tem as filhas dela nessa escola. Então eu acho um tanto quanto estranho, conhecendo a Caroline, conhecendo o histórico da personagem em relação às filhas, em relação a cuidar e proteger as filhas a todo custo. Assim, eu acho estranho, por exemplo, ela não vê o crescimento das meninas, ela não vê as meninas sendo adolescentes, e aí a Lizzie vai fazer um monte de cagada e a Caroline não vai aparecer, vai perder aniversário, vai perder reunião escolar. Isso não é da índole da personagem, entendeu? Por mais que ela esteja viajando pra salvar a filha dela ou procurar não sei o quê, se a filha dela correr perigo de alguma forma, pensando pela coerência, a Caroline ia correr pra poder salvar, entendeu? Porque é a filha dela e ela é super protetora, mãe protetora e tal. Então, apesar de ter dado uma boa justificativa, porque foi uma boa justificativa, eu acho que vai ser um pouco estranho, pelo menos pra mim. Ok, eu sei que muitos vão querer me xingar neste momento, falar Aline sonhadora, é impossível acontecer. Eu, sinceramente, eu acho que é impossível acontecer, mas vou falar uma coisa que eu teria vontade, que eu tenho muita vontade sim de ver Damon e Helena em Legacies, porque eles ainda estão vivos na linha do tempo. E aí a Julia, ela colocou lá no penúltimo episódio de The Originals, ela colocou lá a porta com o nome Helena Salvatore, não sei o que, e deu ainda mais sede pra gente ver os personagens de novo. Eu sei que tudo depende dos atores, como eu já falei. Eu tenho certeza que se o Ian Somerhalder ou a Nina chegasse na Julie e falasse, olha, eu quero participar de Legacies, eu tenho certeza que ela ia falar ok. Então a questão é, os atores, eles estão em outros trabalhos, eles estão fazendo outras séries, então eu acho que por isso vai ser um pouquinho difícil acontecer. Apesar de algumas pessoas estar falando que Legacies vai flopar na primeira temporada, eu não acho, eu acho que a série vai talvez ter uma audiência boa sim, que ela vai ser legal sim, eu acho que o clima da
série vai ser muito legal. Então, quem sabe, lá pra segunda, terceira, quarta temporada, não sei. Quem sabe alguma coisa mude e mostre Damon e Helena. Eu confesso que ficaria muito feliz com isso. Olha, eu adoraria ver o Stefan também, com toda a certeza do mundo, porém eu estou indo meio que pela coerência nessa lista, não sei se vocês perceberam isso. Como o Stefan, ele morreu em The Vampire Diaries, eu acho que talvez, sabe, fique um pouco estranho, a não ser que ele apareça como um fantasma pra Caroline, por exemplo, ou de alguma forma apareça como um fantasma. Por quê? Se o Stefan aparecer assim, normal, ou sei lá, a Julie, ela vai ter que explicar muita coisa. Então, o meu medo é eles acabarem estragando mais ainda o final de The Vampire Diaries, porque o Stefan morreu, ele tá na paz, ele tá feliz. Deixa ele lá, entendeu? Deixa ele feliz, a não ser que ele apareça como um fantasma. Mas vocês acham que eu também queria ver uma participação da Catherine, da Alex? Eu acho que seria maravilhoso, mas eles morreram e aí, se eles aparecerem em Legacy, aí vai ser toda aquela história, ela vai ter que explicar coisas das outras séries e aí vai ficar uma coisa muito... Ok, eu tô sonhando com o Kai em Legacy desde que falaram que ia sair essa série. Por quê? O Kai ainda tá vivo. Na verdade, ele tá preso lá num mundo, num universo paralelo que a Bonnie criou pra ele. E o Kai, ele é muito poderoso, ele é muito inteligente, ele já saiu de uma prisão antes e também já saiu até do inferno. Então, assim, né, amigos, o Kai é um dos melhores vilões que já apareceu na série, sim, pelo menos pra mim. E quando a Julie falou que a história do Kai não acabou e que ele pode aparecer em Legacy, minhas esperanças aumentaram ainda mais. Porque para pra pensar, o ator, ele saiu de Supergirl recentemente, não sei se você sabe disso, algumas pessoas vieram falar pra mim aqui que era impossível o Kai aparecer porque ele tá em Supergirl, só que o ator saiu, então o Kai pode muito bem aparecer pra aterrorizar Legacy. Provavelmente, caso ele apareça, ele vai perseguir as sobrinhas dele. Eu acho que isso vai ser muito legal, ele atrás da Lizzie e da Josie. Vai colocar um drama muito legal pra série e vai ser um tanto quanto nostálgico ver ele atrás das sobrinhas, sabe? Então, sabe, eu acho que eu vou gostar muito de ver o Kai. Olha, esses três aqui é um tanto quanto polêmico, eu vou falar deles, mas com o pé atrás, e eu acho que eu explicando vocês vão entender a minha posição. Como eu disse, eu acho que os personagens que aparecerem, eles têm que ter coerência. Por exemplo, apesar de eu não gostar do Matt, tem coerência sim ele aparecer na série, porque ele é o xerife de Mystic Falls, entendeu? Então, eu acho que tem... né, já deveriam ter matado ele há muito tempo, mas tem coerência sim. Então, em questão de aparecer Klaus, Elijah e Hayley, eu tenho muito pé atrás. Por quê? O ator Joseph Morgan, que faz o Klaus, ele acabou com a gente, acho que na semana passada, porque ele fez uma entrevista e ele falou que ele não vai participar de Legacy, que ele não quer participar de Legacy, porque ele é meio que... Ai, não é egoísta a palavra que ele falou, eu acho, mas é como, tipo assim, como se ele fosse egoísta demais pra participar da série dos outros, sabe? Ele até fez uma piada e tal. Então, eu já imaginava isso, mas provavelmente o Klaus não vai aparecer. Então, para pra pensar. Caso o Elijah apareça, mano, vai ser uma treta muito grande. Porque se ele aparecer, provavelmente ele vai aparecer sem o Klaus. E os dois morreram juntos. E disseram que sempre estariam juntos, que não sei o quê. E apesar de não ter mostrado o que aconteceu com os dois pós-vidas, deram a entender que os dois ficaram juntos, que os dois foram pra algum lugar juntos, entendeu? Então, para pra pensar que estranho seria se o Elijah desse as caras em Legacy sem o Klaus. Aparece pra Hope mesmo como um fantasma, por exemplo, ou que a Hope sonhe com ele, alguma coisa do tipo, como aconteceu com a Hayley lá, que ela viu a Hayley. Ela ia ficar tipo, e meu pai? Cadê meu pai? Meu pai não morreu junto com você? Então eu acho que o Elijah aparecer sem o Klaus, mano, vai cagar algumas coisas e eu espero que não aconteça. Se for mostrar, que mostre os dois, que apareça os dois. Mas se mostrar, tipo, só o Klaus ou só o Elijah, pra mim não vai ficar legal. E aí eu tenho medo, caso o Elijah aparecer e a Julie colocar alguma justificativa, tipo, Hope, não sei do seu pai, a gente morreu, mas a gente acabou se separando. Mano, já pensou que tiro... Já pensou que tapa na nossa cara a gente descobrir que Klaus e Elijah não estão juntos depois da vida, entendeu? Então, eu acho que ou os dois aparecem ou não aparece nenhum. A Hayley também seria uma ótima participação, porque a gente já viu o que aconteceu com ela no pós-vida, e a Hope também. Porém,
Eu costumo e eu gosto de imaginar que Klaus, Hailey e Elijah estão juntos. Assim, eles estão juntos em algum lugar. E às vezes eu até penso na Kemi também, porque apesar de não gostar da Kemi, eu quero que o Klaus seja feliz. Eu queria que o Klaus fosse feliz. E aí, já que os dois morreram mesmo e a Caroline tá viva, que ele fique com a Kemi. Melhor do que ficar sozinho e triste. Então seria muito legal sim ver a Hailey e a Hope junto. Mas o meu problema é aquela justificativa da Hope chegar e perguntar: você não sabe do meu pai? Você não sabe do Elijah? É claro que, se eu pudesse escolher, meus amigos, todos os personagens estariam juntos. Misturava Legacy, The Vampire Diaries e The Originals e fazia uma série só. Aquela coisa maravilhosa, entendeu? Mas, infelizmente, as séries acabaram e é isso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí. E claro, né, me siga nas redes sociais, porque eu estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!